que falar na oração? Você pode falar tudo para Deus. Fale os seus sentimentos para Deus. Ele criou você, Ele conhece você. Quando você está zangado, quando você está frustrado, quando você está chateado, quando você está deprimido, fale tudo para Deus. Não esconda nada, expresse para o teu Pai, expresse para o Senhor Jesus aquilo que está no teu coração. Você está feliz de gratidão, você está preocupado, fale com Ele o que te preocupa. Peça para Ele aquilo que você necessita para você, para a sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida acadêmica. Sonhe grandes sonhos, mas peça que os sonhos de Deus sejam colocados no seu coração. E se você sonhar grandes sonhos para Deus, Deus vai também colocar sonhos no teu coração, e Ele vai trazer os recursos, Ele vai trazer os projetos, Ele vai trazer pessoas que vão cooperar com você, para que você possa alcançar os sonhos que Ele tem colocado no seu coração. Porque muitas vezes nós temos sonhos, projetos, e nós queremos expressar para Deus e dizemos: Deus, eu preciso disso, dessa forma, dessa maneira, tem que ser nesta hora, tem que ser desse jeito. E você coloca todas as nossas e as suas e as minhas limitações, nós colocamos para Deus. Só que Deus é um Deus ilimitado, aleluia por isso. Deus é um Deus todo-poderoso, Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus é um Deus onipresente, que diz a palavra, e as Escrituras não mentem, Ele sabe todas as coisas. Deus é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus é um Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está aí na sua casa, Ele está comigo, Ele está conosco nesse tempo, Ele quer ouvir a sua voz. Então, fale tudo o que está acontecendo com você. Fale sobre o seu casamento, fale sobre o seu relacionamento, fale sobre o seu trabalho. Fale com Deus, expresse com Deus. Ele ouve você. E você precisa falar com Ele e pedir em nome de Jesus. Como orar? Você precisa primeiro reconhecer os seus pecados, se humilhar e reconhecer a sua grandeza, a grandeza do Senhor e a sua humildade. A oração feita de um coração humilde, quebrantado, vai te dar um final diferente, mudar sua história. Eu escrevi essa frase em um momento de oração, em um momento de busca do Senhor. E eu quero repetir essa frase para que você possa escrever ou anotar, ou que você possa compartilhar. A oração feita de um coração humilde e quebrantado vai te dar um final diferente, mudar a sua história. Então, queridos, clame ao Pai, o único Senhor eterno, em nome de Jesus. Ele pode mudar a sua história. Vai fazer um final diferente do que aquilo que você estava esperando, talvez. Talvez você está esperando uma coisa boa, eleve sua expectativa. Deus tem muito mais para você. Talvez você está esperando só frustrações, novamente as coisas vão dar errado, você está sendo negativo o tempo todo. Então eleve sua oração ao Senhor e fale: Deus, tira essa ansiedade, tira esse espírito negativo do meu coração. Me revela na sua palavra, me dê conforto, me mostra aquilo que eu preciso. E Deus já tem todas as coisas na sua palavra. Então você precisa ter essa consciência. Fale tudo e expresse tudo. E como esperar? Você precisa esperar a voz de Deus. Ela fala através da palavra, ela fala através da oração, da comunicação. Comunicação não é só o que você fala, comunicação é o que você fala, o que o outro entende e o outro te responde. Então, se comunicar com Deus, oração é você se comunicar, falar com Deus, esperar a resposta de Deus, esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele me respondeu, como diz a palavra das Escrituras. A oração é um escudo para a nossa alma. Um sacrifício que entregamos para Deus e um castigo que determinamos para Satanás. John Bunyan disse isso. É um sacrifício para Deus. Talvez você ache que é difícil orar porque você não tem o hábito. Querido, geralmente os especialistas dizem que se leva 21 dias para se criar um hábito novo. Se você não tem costume, não tem o hábito de estar em oração, eu quero convidar você a estar criando esse hábito de estar diante do Senhor todos os dias, o tempo todo. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver acordado, esteja orando sobre todas as coisas, indo para o trabalho, voltando na sua casa, no seu trabalho, ore sobre todas as coisas. A oração é um escudo para a nossa alma. Ela apaga, ela defende dos dardos inflamados de Satanás. Tudo que o diabo tem mentido, tudo que o nosso coração enganoso, como diz a palavra, que o coração do homem é enganoso, tenta nos frustrar, tudo que fazem conosco, ou que nós fazemos com os outros, quando nós começamos a orar, é um escudo de proteção, mas também é um sacrifício que entregamos para Deus de tempo, de louvor dos nossos lábios, de adoração.
Comece humildemente confessando seus pecados. Comece de forma humilde, agradecendo a Deus e celebrando por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Como orar? Ore por você e por todas as necessidades. E ore pela necessidade das pessoas ao seu redor, da sua família, dos seus colegas de trabalho. É assim que devemos orar. A oração deve ser prioridade em nossa agenda. Se você está tão ocupado que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado do que Deus queria que você estivesse. D.L. Moody. Eu vou repetir essa frase do Moody. Se você está tão ocupado que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado do que Deus queria que estivesse. A oração deve ser prioridade. A oração é um escudo para a nossa alma, um sacrifício que nós fazemos. E nós precisamos orar. Oração é uma conversa de alma e coração com Deus. Você abre o seu coração, mas você também espera Deus falar e você tem que ter paciência em Deus responder. Talvez você diga, mas eu tenho orado tantos anos, tenho feito isso há tanto tempo, tenho obedecido a palavra, tenho feito e nada acontece. Nós vamos ler na palavra aqui agora. A oração é o começo de todas as grandes coisas. A oração é uma arma poderosa porque nos aproxima de Deus. A oração, querido, é o começo de todas as coisas. E a oração é uma arma poderosa porque nos aproxima de Deus. Eu quero ler com você Salmo 119. Abra ou acesse sua Bíblia. Salmo 119. A partir do verso 140. Onde nós lemos o salmista dizer, Salmo 119, a partir do verso 140. Tua promessa foi plenamente comprovada. Por isso este teu servo tanto a ama. Tanto ama a palavra e a promessa. Sou insignificante e desprezado, mas não me esqueço das tuas ordens. Tua justiça é eterna e tua lei é verdadeira. Quando a aflição e a angústia pesam sobre mim, encontro prazer em teus mandamentos. Quando a aflição e a angústia pesam sobre mim, encontro prazer em teus mandamentos. Teus preceitos são sempre justos. Ajuda-me a entendê-los para que eu viva. Os preceitos, a palavra do Senhor, as justas ordenanças do Senhor, elas são vida para você. E o salmista está pedindo para Deus, teus preceitos, a tua palavra, os teus princípios, os teus ensinamentos, ó Deus, ó Eterno, são sempre justos. Então me ajuda a entendê-los para que eu viva. Algumas pessoas dizem assim, eu não entendo a palavra. Você tem que entender a palavra através da oração. Você tem que pedir discernimento ao Espírito Santo. Você tem que orar com o Espírito Santo. Se você tem Jesus, você não tem falta de nada. Se você já entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. E você pede para o Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos orienta, que nos conforta, que nos guia, que nos abre os olhos espirituais. É aquele que está em todo o tempo nos consolando. É a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então peça que o Espírito Santo tire a sua aflição, tire a sua angústia, como diz aqui no verso 143, que pesam sobre você. E que você possa encontrar, o Salmo 143 diz que você possa encontrar prazer em teus mandamentos, como ele diz. Quando a aflição e a angústia pesam sobre você, encontrar prazer nos mandamentos de Deus não é uma opção. Você já notou que quando a dor aperta, você corre para Deus? E por que quando as coisas estão boas, nós não corremos para Deus? Porque nós não temos prazer, então, na palavra. Os preceitos de Deus precisam ser prazerosos para nós. A palavra do Senhor nos diz, nosso Senhor Jesus nos fala que os seus preceitos, a sua palavra não é pesado. Que os seus mandamentos não nos são peso, não é uma carga. Pelo contrário, é leve, traz vida, traz abundância, traz fluir. E ele continua, o salmista, oro, o verso 145, oro de todo o coração, responde-me, Senhor. É assim que você tem que falar com Deus. Senhor, eu estou orando de todo o meu coração, estou abrindo meu coração para Ti. Então, por favor, responda-me, Senhor. E Deus vai responder de alguma maneira. Obedecerei aos Teus decretos. Clamo a Ti, livra-me, para que eu obedeça os Teus preceitos. Levanto-me cedo, antes do sol nascer, clamo e ponho minha esperança em Tuas promessas. Oro de todo o coração, responde-me, ó Senhor. Mas um detalhe, o texto diz, obedecerei a todos os Teus decretos. O salmista tinha certeza que sem obediência, sem sacrifício,
não adianta oração. Você pode orar, você pode se sacrificar, você pode jejuar, você pode orar durante horas, mas se você não tem obedecido à lei do Senhor, os decretos do Senhor, os princípios do Senhor que são leves, a palavra de Deus não tem sido sua bússola, seu guia. Interessante que no próprio Salmo 119, todo cristão conhece isso, diz no verso 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E o salmista diz, prometi uma vez e volto a prometer, obedecerei aos teus justos estatutos. Sofri muito ao Senhor, restaura a minha vida. Como prometeste, Senhor, aceita a minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei das tuas leis. A nossa vida está sempre por um fio. E o salmista aqui rasga o seu coração e abre dizendo para Deus, eu estou sempre em perigo. Talvez você está em perigo de morte, talvez você está doente, talvez você está doente emocional, física, ou talvez você não está em perigo de morte, sua vida não está por um fio, mas a nossa vida precisa estar sempre por um fio. Dependência total. E nós não podemos desligar, rasgar, cortar ou desligar esse fio conectado com o Senhor. Nós não podemos ser, como eu costumo ensinar, um sinal de Wi-Fi ruim, né? Conecta, desconecta. Conecta, desconecta. Você não consegue ouvir a voz de Deus e Deus não consegue ouvir a sua voz. Você tem falado com Deus? Como está a sua vida de oração? Você tem ouvido a Deus? Uma das coisas que mais deixa a gente triste às vezes é que as pessoas dizem, eu não consigo acordar 4 horas da manhã todo dia e ficar até às 7 orando. Olha, eu vou contar um segredo para você, também não consigo. Acordar todo dia 4 da manhã e ficar até às 7. Alguns homens de Deus e algumas mulheres conseguem, têm tempo, tiveram, e quanto mais oração você tiver, mais resultado você vai ter. Agora, se você tiver uma vida de oração, diariamente orando, em todo tempo orando, como diz as Escrituras, e não só orando, mas levantando um clamor a Deus em obediência à sua palavra e aos decretos, você vai ouvir as respostas de Deus, porque as respostas de Deus já estão aqui, querido, já está na sua palavra. E muitas vezes você está lendo a palavra, orando sobre alguma coisa, mas você não está obedecendo a palavra. Então a oração acalma teu coração. A oração transforma teu caráter. Mas como a oração vai acalmar o teu coração e como a oração vai transformar o teu caráter? Se você ler a promessa, se você ler as promessas, se você ler os princípios eternos de Deus, e se você guardá-los, se você obedecê-los, se tão somente nós pudermos passar, disse Henry Nouwen, se tão somente nós pudéssemos passar 30 minutos diante da palavra do Senhor e tendo prazer em estudar por 30 minutos diário, como a nossa vida seria diferente, hein? Como a nossa vida seria diferente. Então eu gostaria de encorajar você a ter prazer na lei do Senhor, no seu momento de oração, separar um tempo para orar. A oração transforma o seu caráter. O que precisa ser transformado? Talvez a sua língua, seu ouvido, seus olhos, seu coração. Nossos pecados são fruto do nosso querer, dos desejos do nosso coração, como diz Tiago. E a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus derramado no seu coração. Se você tem Jesus, você não tem falta de nada. Você já tem a palavra, você já tem o Espírito, você tem o diálogo e o livre acesso. Não precisa de intermediário. O intermediador entre Deus e os homens é Jesus. E você tem esse livre acesso. Então ore e você precisa obedecer a palavra. Oração acende a luz das ideias. A oração conecta você com Deus e te alimenta. A oração acende a luz das ideias. A oração conecta você com Deus. Conecta. E a oração, ela ilumina e te alimenta. E o salmista, no Salmo 119, continua dizendo, eu queria que você corresse lá para o verso 169, Salmo 119, 169, onde diz assim, ó Senhor, ouve meu clamor, dá-me entendimento como prometeste, ouve a minha oração, livra-me conforme a tua palavra, que o louvor transborde dos meus lábios, pois tu me ensinaste teus decretos. Que a minha língua cante sobre a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Aleluia. Que maravilha. Quero repetir esses 4 versos. Salmo 119. Anote isso na sua Bíblia. Reveja, releia, transmita isso aos seus filhos, seus familiares, seus amigos. Ó Senhor, Salmo 119, 169. Ó Senhor, ouve o meu clamor.
Dá-me entendimento como prometestes. Ouve minha oração. Livra-me conforme a tua palavra. Que o louvor transborde de meus lábios, pois tu me ensinas os teus decretos. Que minha língua cante sobre a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Os mandamentos de Deus são justos. Que do seu coração possa fluir adoração, que dos seus lábios saia adoração, ao invés de murmuração, ao invés de reclamação, ao invés de fofoca, ao invés de tristeza, ao invés de angústia, ao invés de desunião, ao invés de facção, ao invés de desespero, ao invés de qualquer coisa, que você coloque no seu lábio, nos seus lábios louvor, adoração, mas que você possa ouvir a voz de Deus também através da sua palavra, como o salmista diz. Deus ouve você, mas você precisa ouvir a Deus. Deus está falando no nosso tempo, Deus está falando de várias maneiras. O mundo está mudando. O mundo jamais vai ser o mesmo depois de tantas situações que estamos passando e vivenciando. E você vai mudar o que na sua vida? Será que você, quando sair do isolamento social, da quarentena, quando isso aliviar e passar, quando você voltar para o seu trabalho normal, alguns estão trabalhando meio período, uns estão trabalhando em casa, outros estão trabalhando integral, e parabéns àqueles que estão trabalhando, se dedicando em todas as áreas para que o nosso mundo não pare, para que o nosso Brasil, o nosso estado e a nossa cidade não pare. Mas eu quero perguntar para você, o que você vai fazer depois de tudo isso? Você vai começar só a orar? Você vai continuar só orando? Ou você vai nem orar você consegue? Ou você vai orar mais, mas você vai praticar mais as Escrituras? Ouve, ó Senhor, o meu clamor. Dá-me entendimento como prometeste. Ouve a minha oração. Livra-me conforme a tua palavra. Salmo 119, 145. Oro de todo o coração. Responde-me, Senhor. Obedecerei os teus decretos. Clamo a ti. Livra-me para que obedeça aos teus preceitos. Levanto-me cedo antes de o sol nascer. Clamo e ponho minha esperança nas tuas promessas. Tem um cântico que diz assim: minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Tua esperança precisa estar no Senhor. A tua esperança precisa estar na palavra de Deus. A sua esperança precisa ser vivida conforme os princípios e os decretos do Senhor. Que quando você abrir sua boca e a sua voz, que saia verdadeiro louvor. Que a sua língua seja para abençoar.